Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o rei Salomão. Você já ouviu falar sobre o rei Salomão? Ele foi filho do rei Davi, o primeiro rei de Israel. O que isso significa na nossa vida? E aí eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você sente que a mão de Deus está sobre a sua vida, sobre as suas decisões? Você sente que flui a sua vida? Olha que legal um trecho da Bíblia em 2 Crônicas que fala assim, ó: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. É nesse ponto que eu quero fixar nossa reflexão nesse vídeo de hoje. Por isso eu comecei falando, né, quem foi Salomão, quem foi rei Davi. Mas independente se você não conhece a história, igual o que importa pra gente é saber que foi uma pessoa que tinha, ó, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus estava com ele e o tornou muito poderoso, uma pessoa que foi abençoada por Deus. E coisa maravilhosa deve se sentir dessa forma, né? Em algumas áreas na nossa vida, às vezes a gente tem essa sensação, né? De repente, você que está me escutando, você também pensa, olha a vida com gratidão e pensa assim, puxa, a mão de Deus está sobre a minha vida, né? O cuidado de Deus. E aqui conta a história que o rei Davi, o rei Salomão, aliás, ele foi muito poderoso, né? Ele conquistou muitas riquezas, muitas coisas, muita sabedoria na sua vida, porque ele pediu, né? Inclusive, ele pediu. Tem uma parte aqui no versículo 10 que ele disse assim: olha, para Deus, ele falou: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Então a gente pode pensar duas coisas desses trechos, né, que a gente leu. A primeira coisa é o quão maravilhoso quando a nossa vida ela tá depositada, a nossa confiança tá depositada no nosso Deus, né? Que a gente se sente cuidado, se sente amparado e que maravilhoso a mão de Deus está sobre a nossa vida, né? O cuidado de Deus está sobre a nossa vida. Independente aqui, o rei Salomão foi um rei muito rico, né? Muito próspero. Mas independente disso, porque a gente sabe que a prosperidade, ela tá muito além de riqueza material, né? Muitas pessoas às vezes têm condições financeiras e não têm paz, não têm alegria na sua vida. Deus quer nos dar todas as coisas, né? Toda sorte de bênçãos que a gente possa desfrutar nesse mundo. Então, que a gente possa, assim como Salomão, ter uma humildade, porque aqui nesse outro ponto que a gente leu, esse trecho bíblico, a gente viu que Salomão, ele teve essa humildade, né? Apesar de ser rei, ele pediu sabedoria para Deus, ele se sentiu assim tão pequeno, né? Pensando assim, puxa, eu preciso de sabedoria para conseguir, né, liderar essa nação, esse grande povo, né? Pediu para Deus isso, né? E Deus deu sabedoria, tanto é que a gente tem na Bíblia os provérbios de Salomão, né? Que foi considerado um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, o rei Salomão, porque Deus encheu ele de sabedoria. Deus se alegrou porque ele podia ter pedido muita coisa, ele pediu sabedoria, né? E junto com a sabedoria ele ganhou outras coisas, né? Ganhou a riqueza, ganhou outras coisas. Então, o como é importante a gente ter, apesar de qualquer posição que você possa ter na vida, a gente ter humildade de pedir a sabedoria para conduzir a nossa vida, assim como Salomão falou, né? Puxa, me dá sabedoria para conduzir esse povo. Ele se sentia incapaz, né? Se sentia pequeno diante do desafio e ele recorreu à ajuda de Deus. E na nossa vida, será que a gente tem esse tipo de atitude com Deus? Será que a gente pensa assim, né? Puxa, Senhor, me dá sabedoria para conduzir a minha vida, conduzir as decisões, conduzir cada passo que eu dou, né, na vida, porque quem sou eu, né, diante de tanta grandeza que é a vida, diante de tantos desafios. Isso é uma postura de humildade nossa, se a gente pedir também para Deus, como fez Salomão, a gente pedir sabedoria nas nossas vidas,
vai demonstrar um coração humilde, porque a verdade é que não sabemos conduzir as nossas vidas, né? Não sabemos às vezes o caminho, que caminho trilhar, e precisamos da ajuda do alto para conduzir as nossas vidas. Então, que você possa pensar, eu e você, a gente possa refletir sobre isso, o exemplo desse homem, né, que está registrado aqui na Bíblia, esse grande homem de Deus, que foi o rei Salomão, que mesmo sendo rei, ele teve a humildade de pedir sabedoria para Deus, e que a gente pode ver também, o primeiro versículo que a gente leu, que ele foi um homem muito abençoado por Deus, né? Deus estava com ele e o tornou muito poderoso. Então, esse é o diferencial na nossa vida. Que a gente possa ter uma sede pela presença de Deus na nossa vida, conduzindo cada detalhe, porque assim os nossos passos, né, vão ser dados com mais segurança, mais certeiro, a gente vai parar de estar dando cabeçada na vida, que a gente possa calar todas as vozes, né? Todas as vozes externas, ou às vezes as vozes internas, que são as nossas vozes, e que a gente tente afinar nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, a direção de Deus para a nossa vida. Então, se você gostou desse conteúdo, te convido a curtir, te convido a compartilhar, coloca nos comentários a sua experiência em relação a isso, em relação a ouvir a voz de Deus, em relação a deixar Deus conduzir a sua vida. Me conta aí para eu conhecer um pouquinho mais de você também. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever nesse canal. Abraço e até o próximo vídeo.